Então assim, eu troco essa ideia constantemente com ele há mó tempão. Então assim, tudo bem. Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Fala aí, beleza? Eu sou o Vitor Santos, sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje vamos falar sobre Igor 3K e Casemiro. Em uma suposta treta que a internet tem falado nos últimos dias, vamos tentar entender quais emoções tanto o Igor 3K quanto o Casemiro demonstraram ali de maneira não verbal em suas declarações sobre esse suposto desentendimento. Mas antes disso, vale a pena lembrar, se você quiser ver mais vídeos como esse, onde a linguagem corporal é comentada de forma técnica por um perito facial que de fato é certificado, se inscreve nesse canal aqui, curte e compartilhe os nossos vídeos. Sem mais delongas, vamos entender um pouco sobre o contexto do vídeo. Recentemente, Igor 3K, CEO do Flow Podcast e também apresentador do Flow Podcast, e o famoso streamer brasileiro Casemiro se desentenderam após algumas declarações. Segundo a cronologia dos fatos, tanto o Casemiro quanto o Igor já estariam num relacionamento não muito positivo. Primeiramente devido às declarações do Monark, que acabaram resultando na expulsão dele do Flow Podcast, algo que foi comentado muito negativamente pelo Casemiro, que aparentemente não foi bem recebido pelo Igor 3K, que era até então parceiro de apresentação do Monark no Flow Podcast, e mais recentemente, após algumas declarações tanto do Igor quanto do Casemiro. No Flow Podcast, nos últimos dias, Igor 3K afirmou estar chateado com o fato de Casemiro ter falado publicamente que iria em outro podcast, o Podpah, pelo fato de eles, a equipe do Podpah, terem convidado o Casemiro primeiro, e contou a sua versão da história. Porra, eu convidei o Casemiro antes do Podpah existir, tá ligado? Então assim, eu troco essa ideia constantemente com ele há mó tempão. Então assim, tudo bem ele no Podpah. Mas pô, fala a verdade, não quero ir lá porque não gosto dos caras, ou sei lá, o pega mal, qualquer coisa, tá ligado? Mas fala a verdade. Igor então disse que aquilo não era verdade, ele deixa claro ali, chegando até mesmo a mostrar mensagens que teriam sido trocadas com o Casemiro alguns anos atrás, antes mesmo do podcast chamado Podpah existir, onde ele já naquela época teria convidado o Casemiro para participar de seu podcast, o Flow. O Casemiro então reagiu a essas declarações do Igor, dando a sua versão e demonstrando também estar insatisfeito com essa situação, com o que o Igor disse. Não é verdade, mas tudo bem, mas ele foi o primeiro a me convidar mesmo, mas o Podpah já existia. Não, mas só um porém, ele me convidou, ele foi o primeiro a me convidar mesmo. Mas eu sou mais amigo do Igão, pô, tá ligado? Eu encontrei o 3K uma vez na minha vida. A gente não é íntimo, tá ligado? E agora, nós vamos então analisar o que o comportamento não verbal dos dois mostra pra gente nessas declarações. Lembrando, pessoal, o objetivo aqui não é fomentar treta, não é fomentar discussão, não é fomentar ódio. Nosso objetivo é observar comportamentos emocionais momentâneos, como gestos, alterações na fala, alterações em expressões faciais e por aí vai. Veja esse vídeo como um estudo ou uma tentativa de compreender o que está acontecendo na situação pela ótica não verbal, ok? Vamos então ao primeiro vídeo, quando o Igor fala que o Casemiro disse que iria no Podpah, porque eles teriam convidado primeiro. Constantemente com ele há mó tempão. Então assim, tudo bem ele no Podpah. Mas pô, fala a verdade, não quero ir lá. Aqui quando o Igor diz fala a verdade, vemos uma expressão de raiva, caracterizada pelas contrações das AUs 4 mais 6. O pega mal, qualquer coisa, tá ligado? Já nesse momento, vemos uma expressão facial de desprezo, perceptível pela contração unilateral na AU 12, que causa essa assimetria nos lábios. Neste outro trecho, Igor comenta que durante a pandemia continuou falando com o Casemiro para convidar ele pro Flow. Quando ele menciona que o Casemiro disse que não estava saindo de casa, vemos novamente uma expressão de desprezo pela contração unilateral da AU 10. Beleza, toma as vacinas e tal. Aí depois quando ele falou que tomou as vacinas, eu falei com ele de novo e tal. Então, pô. Em seguida, logo após ele falar que convidou o Casemiro novamente, após ele ter se vacinado, vemos uma expressão de raiva, caracterizada pelas AUs 4 mais 6 mais 7.
Além do comportamento facial predominante de raiva e algumas expressões de desprezo, e o desprezo nesse caso, nesse contexto, pode estar associado à desaprovação, como se o Igor desaprovasse o que o Casemiro fez de ter falado publicamente que iria no Podpah, porque eles convidaram primeiro. Além desse comportamento, nós vemos um aumento no volume vocal. Várias vezes o Igor fala mais firme, fala mais alto. Aí depois quando ele falou que tomou a vacina, aí eu falei com ele de novo e tal. Então, pô, assim, beleza, irmão. Assim, não é dor de cotovelo mesmo. É que, pô, é que pega mal pra mim. Porque assim, quando ele fala que os caras foram o primeiro a convidar, porra, parece que eu não tô fazendo o meu trabalho. E o aumento do volume vocal, também conforme observado em Getting to the Truth, na tabela de pesquisas vocais do protocolo Scans, é um outro comportamento associado à emoção de raiva, o aumento no volume e no tom vocal, o que nos indica que, de fato, a frustração associada à emoção de raiva, validada também pelas alterações vocais, não só pela face, e a desaprovação do que Casemiro fez, associadas à expressão de desprezo, são sensações que, de fato, observamos aqui no comportamento não verbal do Igor. Vamos agora então ao vídeo do Casemiro. O Casemiro fez ali um vídeo reagindo às falas do Igor 3K. Quando ele fala que Igor de fato convidou ele primeiro, vemos uma microexpressão de desprezo pela contração unilateral na AU10. Conforme alguns pesquisadores, como David Matsumoto e Paul Ekman indicam, o desprezo não só está associado à sensação de superioridade, mas também quando eu considero alguma atitude indigna ou inferior, ou até mesmo uma atitude que eu não faria, uma atitude tão ruim que eu mesmo não faria. Talvez essa sensação de desprezo possa ser associada ao que o Igor fez, de mostrar publicamente uma conversa dos dois, ali num programa ao vivo. Talvez a sensação de desprezo que a gente está vendo na cara do Casemiro agora esteja associada à ideia que ele provavelmente reprove, na sua perspectiva, o comportamento que o Igor demonstrou naquele momento. Cara, pô, ai meu Deus, caralho. Pô, tipo assim, cara, vou ser sincero, eu não fui no Flow porque eu não fui pra nenhum podcast, mano. Eu não fui em nenhum podcast. Nesse momento, quando ele fala que não foi no Flow porque não foi em nenhum podcast, percebemos em Casemiro uma queda no volume vocal. E analisando também o conteúdo da mensagem verbalizada, ele diz que não foi no Flow porque não foi em nenhum podcast, podemos perceber que essa resposta não se encaixa com uma justificativa para o argumento que ele deu dizendo que iria no Podpah porque foram os primeiros a convidá-lo. Segundo o próprio Igor 3K e a sua evidência demonstrada no podcast no Flow ao vivo, isso não seria condizente com o que de fato teria ocorrido, mas também percebam que aqui nós vemos uma estratégia de afastamento verbal. Pô, tipo assim, cara, vou ser sincero, eu não fui no Flow porque eu não fui pra nenhum podcast, mano. Eu não fui em nenhum podcast. O Casemiro diz que não foi no Flow porque não foi em nenhum podcast, mas ele não diz por que utilizou o argumento de que o Podpah foi o primeiro a convidar eles e por isso ele vai lá no Podpah, uma vez que supostamente já temos aí a evidência de que não teria sido assim cronologicamente que os eventos teriam acontecido. De maneira resumida, o Casemiro não responde por que essa justificativa dele, que aparentemente é falsa, é utilizada como um argumento válido, de que ele só vai no Podpah porque foi o primeiro a convidá-lo. Eu não fui no Flow porque eu não fui pra nenhum podcast, mano. Eu não fui em nenhum podcast. Além da queda no volume vocal que observamos nesse momento, eu não fui em nenhum podcast, que é um comportamento também associado à incerteza do que está sendo verbalizado, temos uma outra reação aqui. Antes de eu sequer saber quem que é. Antes dele ser famoso. O cara é foda, mas, pô, antes, você acreditou muito antes dele estar estourado. Logo após o Igor falar que convidou o Casemiro muito antes dele ser famoso, que é? Antes dele ser famoso. O cara é foda, mas, pô, antes, você acreditou muito antes dele. Percebemos no Casé um comportamento facial das AUs 4 mais 6, que conforme o catálogo MFAX é a codificação de uma microexpressão de raiva. Deus, que isso? Ah, calma aí, 3K. Pô, pelo amor de Deus, eu não queria me deparar com isso aqui. E em seguida, novamente, o mesmo comportamento facial de raiva. O cara me revelou pro mundo. Me lançou na internet o 3K? Aqui também é interessante observar o aumento do volume vocal quando ele critica a fala de Igor. O cara me revelou pro mundo. Me lançou na internet o 3K? Conforme observado novamente em Getting to the Truth, durante momentos de raiva, é muito comum que nós secretemos hormônios como cortisol e adrenalina nas nossas correntes sanguíneas. Esses hormônios podem causar um enrijecimento muscular e inclusive nas pregas vocais, que são músculos, o que pode acabar acarretando num tom vocal mais agudo. Quando a gente fica com raiva é muito comum falar um pouco mais agudo, além de falar também um pouco mais alto. E é exatamente isso que a gente consegue ver aqui nesse momento no Casemiro. De maneira resumida, nós vemos aqui que os dois demonstram um comportamento facial majoritário de raiva, também observado no comportamento vocal da emoção de raiva. Pô, fala a verdade, não quero ir lá porque não gosto dos caras, ou sei lá. Você acreditou muito antes dele estar estourado.
Deus, que isso? Ah, calma aí, 3K. Pô, pelo amor de Deus, eu não queria me deparar com isso aqui. E aparentemente o Casemiro aplica ali uma estratégia de afastamento paraverbal, em vez de entrar de maneira direta na situação. Pô, tipo assim, cara, vou ser sincero, eu não fui no Flow porque eu não fui pra nenhum podcast, mano. Eu não fui em nenhum podcast. E abrir a situação para explicar por que ele não teria ido, uma vez que o argumento que ele utilizou, o argumento referencial, que apenas vai no Podpah porque foi o primeiro que convidou, é um argumento, entre aspas, não condizente com o que foi mostrado pelo Igor 3K no Flow Podcast. Mas lembrando, pessoal, nós estamos lidando com um material aqui que está apenas sendo mostrado na mídia. A gente não sabe de fato nos bastidores o que aconteceu entre um e entre outro, portanto não dá para fazer uma conclusão muito mais aprofundada que essa. E assim finalizamos a nossa análise. Bom, essa foi então a nossa análise. Se você gostou, já sabe, se inscreve aqui nesse canal, ajuda a gente, curte, compartilha o nosso vídeo, tá certo? Vamos ajudar a mais pessoas conhecerem esse maravilhoso universo da linguagem corporal. Comenta aqui quem mais você quer ver analisado e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!